Olá, começando mais um programa Fala Cópia aqui no Espaço Cultural Vergueiro, com apoio do ADESAMPA, da Prefeitura de São Paulo. E hoje estamos aqui com o bate-papo, né? Porque aqui não é entrevista, é uma conversa informal. E hoje estamos aqui com dois convidados especiais que vão falar sobre comunicação, hein? Você não pode perder. E hoje mesmo você vai estar acompanhando através do Fala Cópia no Instagram, YouTube e TikTok. Agradecemos também os trabalhos técnicos do Daniel e do Léo. Muito bem, eu vou começar aqui a falar do meu convidado especial, César William, que é locutor, dublador, pós-graduado em jornalismo cultural pela Universidade Metodista de São Paulo, teologia também, professor de oratória, locutor e dublador, tem mais de 20 anos de experiência em emissoras de TV, de rádio de São Paulo, como as renomadas aí CBN, Globo, Bandeirantes, Record TV, Rede 21, e é formado também em publicidade, desenho publicitário, oficina de teatro, curso de extensão na Escola São Paulo de Teatro, dublagem também e treinamento individual. Tenho o prazer de falar com ele, que é o conhecido oficial A Voz de Deus. Oi. César William, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui com você. SampaCast, como vão? É um prazer. Muito obrigado. Muito bem, ao meu lado temos a Marina Carpanese, locutora, apresentadora, pós-graduada em jornalismo empresarial e assessoria de imprensa, cinema, linguagem audiovisual, MBA em marketing pela Universidade de São Caetano do Sul, graduada em comunicação social, coordenou, criou, roteirizou, apresentou programas evangélicos também pela Rádio Vida FM, estudou dublagem, aonde? Versão brasileira, Herbert Richards. Que maravilha! Esse é o nosso César William, Voz de Deus. E hoje ela atua como locutora, dubladora, para publicidade e vídeos institucionais. Até estava vendo ali um spoiler, youtubers do Itaú, bacana, viu? Parabéns, Marina, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Gustavo, bom dia, meus colegas de mesa. É um privilégio estar aqui. Estou muito feliz de estar participando, primeira vez nos estúdios do SampaCast, aqui no Fala Cópia, e muito honrada. Confesso que até um pouquinho nervosa, com friozinho na barriga. Eu tô acostumada a estar do outro lado, né? Realizando a entrevista. Hoje, sendo introduzida, assim, apresentada com essa bela voz. Tá tão bonito, tá tão legal, tá sendo muito gostoso. Tô muito feliz de estar aqui. E já posso tomar a liberdade também de trazer o nosso terceiro convidado? Pode ser? Fica à vontade. Então vamos lá, porque nós estamos aqui com a mesa completa. Quero apresentar para vocês o Vicente de Paula, nascido no interior de Pernambuco, número 5 dos 15 filhos de José Miguel e Dona Maria. Sempre participou da cultura nordestina e veio para São Paulo em 1974. Há mais de 50 anos vive em Santo André, sempre trabalhando no comércio e participando da cultura local. Sua estreia na rádio se deu através do grande radialista Serafim Costa Almeida, da Rádio Capital e da Rádio Record. Através de Serafim, Vicente de Paula iniciou seu programa na Rádio ABC, também em Santo André, onde hoje apresenta Sucesso de Todos os Tempos. Bom dia, que privilégio, muito prazer. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo, à Mariana, o César William também está aqui comigo, a pessoa da produção, tá? E estamos aqui para colaborar com o podcast aqui. Agradecer também à Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo também por privilegiar esse encontro legal aqui com a gente aqui. Marina Carpanese, comece com a sua pergunta, pode iniciar, primeiras damas, aqui com o nosso querido Vicente. Hoje num espaço de comunicadores, né? A turma do rádio em peso para bater um papo. Eu estou muito feliz de poder te introduzir. Todo mundo sabe que eu entrei nesse meio, claro, por grande influência do meu pai, cresci em estúdio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria matar minha curiosidade sobre você, Vicente. Como que o universo do rádio surgiu e esse desejo de estar no ar apareceu na sua vida? De repente, quem foram as suas referências? O que despertou essa paixão para você estar aqui hoje com a gente? Conta um pouco mais. Através da cultura, né? Sempre participei da área cultural, sempre fiz projetos culturais e sempre trabalhei com rádio, mas não na área de locução, nunca trabalhei.
Depois aí eu fiz um contrato na Rádio ABC com o Serafim Costa Almeida, que vocês já devem ter ouvido falar, um grande radialista. E ele estava à frente da locução, mas aí ele não conseguiu a caminhada, entendeu? Porque por causa da idade e tal, e um monte de coisa, né, que não deu para ir. Aí eu assumi o compromisso, mas na verdade eu nunca trabalhei em Deu rádio. frio na barriga de assumir o compromisso, de repente, sim, como foi esse convite? Não, o Serafim já conhecia há muitos anos na Rádio Capital, na Sim. Rádio Record. Sempre trabalhei fora, por trás, não na locução. Mas né? para entrar no ar, assim, aquele momento, o microfone está aberto, agora você está ao vivo. Como foi? Eu falei, simplesmente abri a boca, eu falei, pedindo sempre desculpa aos ouvintes, porque às vezes a gente não tem as palavras corretas, né? E foi indo, foi fluindo e tal. Também me informando também, o César William também já me deu várias instruções sobre isso também, e a gente vai se informando e vai caminhando, é a vida, né? Mas você sempre gostou de rádio ou não? Sempre gostei Porque de rádio. eu tenho uma curiosidade. Eu assistia uma novela lá que tinha um Juca Pirama, sabe, o radialista? Sei. Era o cara que eu mais odiava, porque ele falava, meninas, eu vi. Aí eu odiava aquele cara. Eu falei, nossa, que chato. Mudava até de canal. E no fim, depois de um tempo, quando eu tinha aí os 14, 15 anos, que foi mudando um pouco a voz, aí tive curiosidade. Você nunca teve curiosidade assim? Ou sempre gostava de rádio, ou gostava de locutor, ou dublagem? Eu sempre gostei de rádio, mas eu fui sempre crítico à minha voz, à minha dicção, entendeu? Essas coisas que a gente tem medo, né? Mas enfrentei, estou aí. As Rapaz, pessoas, enfrentou mesmo, tem que hoje você tem pessoas seu próprio programa. elogiando. A crítica vem também, mas uma crítica construtiva, né? Que a gente vai aceitando. Agora tem um projeto agora de uma parceria com o César William também na Rádio Capital, no meu programa, para engrandecer mais ainda, para crescer mais, para a gente fazer sucesso. Vocês vão fazer um programa na Rádio ABC? A Rádio ABC também, junto à Rádio ABC. Rádio Capital e ABC? Não, a Capital não. A Rádio Capital... Você está lembrando do Serafim, você falou Rádio Capital. Eu falei Rádio Capital? Falou. Desculpa. Imagina que acontece. Mas então, eu sempre participei da Rádio Capital, sempre ia de lá todos os domingos no Serafim, e eu acompanhava sempre ele, ouvindo ele falar, entendeu? A colocação de voz e tal. E foi assim que eu comecei no programa, fazendo aquilo que eu via fazer, que eu via ele fazer, e eu continuei a minha caminhada. Bacana. Agora, Mas César... você sabe que essa forma de iniciar na locução, na apresentação de rádio é sensacional, né? Porque você estava nos bastidores. Então, nos bastidores você conhece a realização do roteiro, a parte técnica, enfim. Quando você vai para o ar, você está coberto de toda essa estrutura. Então, é muito interessante essa forma. Eu conheço vários locutores que iniciaram assim, eram técnicos de estúdio e depois O se Serafim, por tornaram exemplo, grandes vozes. o Serafim era um sonoplasta, ele não era, ele começou aos 16 anos na rádio, e ele começou como civil cafezinho, entendeu? E começou a participar, a sonoplastia e tal, e depois ele é um grande compositor também, grande compositor, é muito inteligente, e eu agradeço a ele essa oportunidade de estar aqui com vocês também, né? E enquanto locução, qual foi a sua inspiração? Quando você vai ao rádio e vai soltar a sua voz, existe alguma inspiração, algum locutor do passado que você ouvia? Puxa vida. O próprio Serafim. O próprio Serafim. Ele aprendeu Puxa por vida. modelagem, que legal. Agora, bom. aproveitando o gancho aí, uma pergunta para ficar registrado. Opa! Qual a sua inspiração? Eita! Esse daí, eu acho que isso é novidade, hein? Isso é novidade. Eu acho que a inspiração nessa brincadeira que o Gustavo fez com essa versão brasileira, eu acho que comecei a prestar atenção em locução já na infância, a partir dessas séries antigas, né? Você tinha lá Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, enfim, aquelas séries feitas em 1950, 1960. E isso me impressionava, essas vozes dos dubladores, essas versões que a Screen Gems orgulhosamente apresenta. E a BKS você também foi visitar, né? Fiz ontem. Na Lapa, foi? Na Lapa, estive ontem em Água Branca. Estive ontem na BKS, um trabalho lindo, não posso falar, porque
E a BKS é bem séria nisso tudo, eles guardam sigilo, você não pode fazer foto, nada no estúdio, não vaza nada. O máximo que você faz é ali por causa do compromisso deles com os clientes, né? Na verdade, a BKS como dubladora, ela está tratando o filme ou está tratando aquele produto que ela está trabalhando muito antes de chegar ao público. Às vezes são trabalhos de anos até chegar ao público pronto. Então o sigilo aí é uma marca da BKS, então isso é muito sério para eles, por isso que eu não posso dar mais detalhes. Mas estive lá ontem, graças a Deus, trabalho lindo, versão brasileira BKS. Maravilha. Era assim que a gente ouvia e isso foi me impressionando. Agora depois você vai ouvir o Hélio Ribeiro. Eu sou do tempo do Darcio Arruda. Darcio Arruda. Quem mais? Tinha Barros de Alencar. Barros de Alencar. Então você tem esse pessoal no rádio, toda essa turma da minha infância. Mas, propriamente dito, no início do FM também vieram grandes nomes. Serginho Leite, Paulinho Leite, um charameu, César Rosa, Marcelo Zamarian. Quem lembra de Marcelo Zamarian? Enfim, são nomes aí que o rádio trouxe e a gente acaba se inspirando. E na publicidade, é claro, o Ferreira Martins é uma grande inspiração. A gente hoje tem até grandes colegas de trabalho, né, dessas pessoas que eu vinha a admirar. A lista de nomes é enorme. Tem o Edson Mazeiro, foi um dos presidentes. Ele foi na Rádio ABC 2001, quando eu fazia jornalismo. E aí ele foi no programa, eu fiquei tão nervoso, eu estava lendo as laudas aqui, aí eu derrubei água, borrou tudo, ele falou, limpa aí, senão vai ficar tudo molhado aí, vai trocar presidente por prefeito e tal. E ele deu umas dicas pra gente, muito bacana, porque ele foi na Rádio Oficina, porque eu fiz Rádio Oficina, e depois ele foi lá no programa da rádio, e a gente tava com receio porque éramos estudantes, né? Aí ele falou, não, dou até prioridade para estudantes, até bom que vocês são estudantes, porque a gente estava meio com receio. Edson Mazeiro é um grande nome, eu acho que ele é um dos fundadores, né, do Clube da Voz. Por muito tempo foi a voz principal da GM, né, dos carros da GM, que você tinha lançamentos, né, tipo, não compre carro antes de quarta-feira. Né? Então, esse era o Edson Mazeiro, para quem não sabe, né? É a voz do Edson Mazeiro. E uma curiosidade, você é a voz oficial, a voz de Deus, né? Marcante, porque todo mundo escuta hoje uma voz atual e não consegue ver como se fosse a voz de Deus, porque mudou muito. E você teve 4 ou 5 interpretações e cada uma foi diferente, pelo que eu vi no filme, nas novelas. Me conta um pouquinho como foi dublar a voz de Deus. Claro, esse certamente é o meu maior trabalho, até por conta do personagem que eu amo, né? O próprio Deus. Estamos falando de um personagem vivo, inclusive, né? É interessante isso. Foram 4, não, foram 13 obras que eu fiz para a Record. Sob o nome da Record, são 13 obras total, entre novelas, filmes e séries, né? Quanto aos estilos, é muito curioso isso, porque a versão de estreia é a minha preferida. Minha também. E ela aconteceu meio ao acaso, porque assim que fui aprovado, veja, eu fui aprovado com a Voz de Deus, depois foram 10 dias de testes entre eu e outros atores, e eu fui aprovado, eu tenho até a data, 17 de julho de 2015, eu fui aprovado, então, como a Voz de Deus para a novela Os 10 Mandamentos, que foi a minha estreia. E no dia 21 já ia ao ar. Então imagina, dia 17 eu fui aprovado, dia 18 eu fui para o Rio, porque não foi gravado aqui em São Paulo, foi gravado no REC 9, a antiga Renato Aragão Produções Cinematográficas, né? O REC 9, é o antigo estúdio de cinema do Renato Aragão, né? Do Didi dos Trapalhões. Então eu ia lá fazer a minha gravação junto com a Vancini e fizemos lá algumas opções. Isso era a estreia. Nem eles, eu acho que tinham direitos como seria a Voz de Deus, né? Então fizemos lá algumas opções. E, incrivelmente, mudou tudo. Eu voltei para São Paulo, eles ligam para mim nos dias seguintes, César, vamos ter que regravar, porque veio uma outra direção. E eu adorei isso, porque é o mais correto. Porque a primeira voz eu vi, não estava muito parecendo a tua voz, eles colocaram muito... sim. Na estreia tem lá um efeito... Muitos efeitos, né? Eu cheguei a desconfiar, eu acho que eles não tinham certeza se era eu, porque é interessante dizer isso, não é nenhum demérito.
eu não sou conhecido. Eu não mandei nada para a Record, eu não mandei um CD, nada. É incrível como aconteceu, né? Eu tributo ao milagre de Deus mesmo. E quando eles colocam no capítulo, se eu não me engano, 87, a estreia, é o fim, né, do capítulo. É um suspense, né? Criando suspense para o dia seguinte. E só fala assim, Moisés, né? E eles distorceram de tal forma, eu me lembro até do Ariel comentando. O Ariel é o esposo da Maria, para quem não está nos vendo aqui, está aqui nos bastidores. Não era para falar, né? Ah, meu Deus, desculpe. Imagina, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Ariel e a sua esposa também estão aí. A Ana Maria está aí. Ana Maria. Sim, a Ana Maria está tranquilo. Então, quando fala Moisés, o Ariel comentou, mas não distorceram muito, né? Foi um dos primeiros a destacar isso. E eu tributo a isso, eu falei, será que o pessoal está em dúvida se devia contar comigo? Porque eu não era do hall dos atores comuns, né, da época. Eu fui inserido de uma forma muito estranha, né? Mas, como eu disse, milagre. Aí só no episódio seguinte é que vem isso. Mas não é por conta dessa distorção, é por conta da linguagem mais amigável, né? Eles resolveram, como ficou uma linguagem muito dura, se você for para os filmes de 1950, a voz de Deus era alguma coisa, Moisés, tira, né? Alguma coisa. E a gente foi mais ou menos nessa linha, naquelas 3 primeiras que eu fiz no Rio. Mas falou, não, agora eles querem uma linguagem porque Deus falava como amigo de Moisés. Então não pode ser essa linguagem dura. Então aí, graças a Deus, aconteceu isso. Aí foi gravado no meu estúdio mesmo, não teve tempo de ir para o Rio. Então a versão de estreia, eu fico muito feliz por isso, porque são coisas que ninguém controla, né? E a Record bateu a Globo em 10 pontos. Né? Isso no Me dia conta um pouquinho essa parte aí, a locução que você fez. Ela já vinha com índices, veja, a Record, naturalmente, isso números antes de 2015 e agora, atualmente, ela tem números aí em torno de 8, 10 pontos, alguma coisa desse tipo, né? Sempre está brigando na vice-liderança. E a Globo agora tem menos, né? Hoje ela tem 30 pontos, mais ou menos. Mas é sempre, a Globo tem sempre o dobro de todas as outras emissoras somadas. Então, com os 10 mandamentos, isso mudou muito, porque a Record saiu do patamar de 8 pontos para 20 pontos em média. A média de os 10 mandamentos, especialmente, não digo que é por causa da estreia da Voz de Deus, mas se você olhar no Ibope as datas, a partir desses capítulos, ela passa a ter rigorosamente sempre acima de 20 pontos. É mais que o dobro do que ela vinha vivendo. E aí você disse, abrir 10 pontos, ocorreu em novembro, na cena da abertura do Mar Vermelho. Ali ela bateu em alguns estados 38 pontos. Aqui em São Paulo, onde estamos, 32 pontos, no Rio de Janeiro 34, e a Globo ficou 10 pontos atrás da Record. Não é final de futebol, não tem nenhuma cena de apelo, enfim, desses qualquer aí que tenha. Foi com um texto bíblico. Então isso é impressionante, você ultrapassar a Globo em 10 pontos com um texto da Bíblia Sagrada. É algo... Mas voltando só à linguagem... E o trechinho, faz o trechinho para a gente ouvir, para a gente perceber. Esse da abertura do mar é assim... Levante o cajado e erga sua mão sobre o mar. E aí Olha, até estremeceu aqui a mesa. Até segurei aqui, ó. Caiu a água. Tá vendo? Tem que abrir a água. Tem que abrir a água. Tem a cena, inclusive, do todo-poderoso Jim Carrey, né? Que ele brinca lá com a sopa, né? Abre. Mas deixa eu te falar da linguagem amiga, só para... Porque mudou e tinha algum diretor do teu lado. Fala assim, fala assado. Isso, o Avancini. Fala normal, fala sem ser locutor, porque tem muito disso, né? Sim, sim. Não, graças a Deus, quanto a isso eu não tive. Eu fui viver isso já com outro diretor, mas com o Avancini não. O Avancini comprou bem a minha interpretação, foi bem interessante. Não, ele só pedia variações, às vezes, de tempo, de tom, enfim... Mas ficou valendo realmente o que eu trouxe. Isso foi bem interessante. O Avancini, ele até gostava da postura. A gente foi fazer fotos lá para algum jornal, alguma coisa assim. César, repete aquilo que você faz durante quando você fala. Porque ele disse que eu não percebia. Doutor, né? A mãozinha assim. Eu não percebia que fazia isso. Mas quando eu falava como Deus, faça assim, assim. Eu levanto o braço e você faz assim quando eu falo. Então, o Avancini gostou muito. Isso faz diferença, né? Ajuda. Essa parceria de diretor com dublador, com ator, enfim, foi muito tranquila. Foi um trabalho muito bacana que, inclusive, perdurou nas novelas seguintes até A Terra Prometida, né? Depois
como eu te disse, mudou o diretor, aí as coisas não foram desta forma. Ô, Gustavo, essa curiosidade, fala como se não fosse o locutor, é uma coisa muito louca, né? Eu acho que eu vivi muito isso com ele, vivi isso no rádio, vivi isso de muitas formas, assim. É mais fácil pro pessoal falar, passar um release e falar, ó, quero uma linguagem aqui como se fosse o ator. Aí é mais fácil, né? Aí você joga a voz, você... Fala amigo, né? Fala do jeito como se estivesse conversando com um É amigo, mais pensando fácil. na voz de Deus. Eu acho que a gente tem tantos estereótipos, né? Porque ele é o Altíssimo, ou ele é o juiz, ou ele é o pai, E ele é tudo, ou ele né? é o E amigo. ele é todas Então, essas... a escolha da direção é realmente um desafio, né? E foi muito legal, sucesso. Se você fosse deter, porque quando fala de produção bíblica, eu acho que a Bíblia é a melhor referência. Então ela fala lá a voz do trovão é sempre uma referência, a voz de muitas águas, a voz de multidão. Então são referências quanto à forma que se escuta a voz de Deus. E, paradoxalmente, uma voz suave, macia. Como é que pode isso, né? É estrondoso, causa terror, mas ao mesmo tempo é macia, suave, amiga. Então a estreia ficou mais ou menos assim. Só para você ter você perguntou das diferenças, vamos tentar só dar 2 exemplos. Aliás, 3 exemplos, me permitem, do mesmo texto. Na novela, que é a minha melhor preferida, a do cinema, que foi uma adaptação da novela, mas precisou fazer... E você está lá no cinema, cenas, lá vibrando, né? Fiz no cinema. Não, no cinema é muito engraçado. Estava escutando o pessoal lá e já que você queria falar. No cinema é show, porque acaba a cena, principalmente da Sarça Ardente, a hora que acaba a cena, o pessoal aplaude. É o feedback Eu falei que Aí real time, deu uma coisa maluca. Deu uma vontade, falei, eu sou a voz de Deus. Você se contém ali, né? Você fica... Foi show Foi demais. muito legal. Então tem o cinema e o teatro. Então a da TV foi assim, ó. Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Essa é a novela. O cinema. Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Se você pegar um DVD hoje, porque tem DVD, você pode ver. E no teatro já ficou uma coisa totalmente diferente de todas essas, que ficou uma coisa muito pessoal, mais humana, inclusive, o que eu acho um equívoco, porque estamos falando de Deus. Apesar do homem ser feito à semelhança de Deus, não tem nada a ver. Deus é Deus, homem é homem. Mas no teatro tentamos fazer, ficou Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Entende? Uma coisa muito mais vazia, né? Mas eu não concordo com essa versão. A gente faz porque tem que atender a um diretor, exatamente. Tem um diretor de teatro, tem um diretor de cinema, cada um deles tem uma visão. Tanto que na Terra Prometida, apesar de ser com o mesmo Alexandre Avancini, já foi diferente. Josué, seja forte e corajoso. Já é um líder de exército. Então é muito interessante. Mas a minha preferida é essa de Moisés. Mas estou falando demais aqui, né, gente? Não, tá ótimo. Você tem muita história para contar, né? Então é importante ouvir, né, as pessoas. Você é ótimo. Pode falar à vontade. Eu perguntei pro Vicente como ele foi parar no rádio, e aí ele deu, né, todo o testemunho, mencionou o amigo. Eu queria saber de você. E como que você é do direito? E aí depois tem também toda essa trajetória, fez a Rádio Oficina. Como que foi? Ah, sim, Marina. Eu tinha 13 para 14 anos, aí a voz começou a mudar um pouco, né? Aí eu começava a falar, as pessoas não entendiam. Você tentava falar mais claro. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí o pessoal, você tem a voz legal, tal, o pessoal ainda do colégio. Aí eu comecei a escutar Nativa, um locutor. Ele é apresentador hoje da Record até, lá de Santos, o Duda Milk, Eduardo Leite. Aí ele fazia o Toque de Amor, aí ele falava mansinho, vamos ouvir a música tal aqui no programa Toque de Amor, as melhores com você. Você imitava ele, aí nossa, que legal, o cara fala, né, fica ali à vontade, fica ouvindo música e ainda ganha para isso. Show, é isso. Que profissão legal. Aí eu comecei a verificar o que eu vou fazer e tal. Aí eu comecei a fazer, em 99, Comunicação Social, Habilitação Jornalismo, no IMES. Na USCS agora. USCS, agora Universidade de São Caetano. Até que você fez um curso. Sim, fiz muitas coisas lá, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa. Bacana. Cinema, produção de rádio e TV. Aí eu fiz um ano de jornalismo. Aí, por causa do meu trabalho, que eu fazia alguns trabalhos de comunicação, às vezes à noite, de tarde, tive que parar um ano. Eu falei, nesse um ano eu vou fazer Rádio Oficina. Aí eu fiz Rádio Oficina e depois voltei, continuei fazendo jornalismo. E aí concluiu.
Isso, aí recentemente que eu fiz direito, mas comunicação, assim, minha paixão, gosto muito. Dublagem, locução. É uma coisa que você vê, aparece por modelagem na vida de todos nós, né? Algo em comum aqui que eu tenho observado na mesa, a gente ouve alguém e fala, poxa, isso é legal, eu consigo reproduzir, aprender aqui tirar o molde, né? Aprender por modelagem mesmo. Eu queria muito trabalhar, sabe esses repórteres de trânsito que ficam em helicóptero? Eu achava chiquérrimo quando eu estudei jornalismo e assim, era a meta, né? E aí, quando eu fui fazer o teste, na época, a empresa terceirizada que hoje fornece esse tipo de jornalismo para as emissoras de rádio, principalmente, é a BTN. E eu fui tentar fazer o teste, e aí eu caí no que você comentou um pouquinho mais cedo. Eu fiz meu melhor para dar o merchan, porque é uma notinha de trânsito, né? A gente fez ali uma situação fictícia e na sequência já tem o merchan do anunciante. E aí mandei... E aí falei, não, agora vai, dicção tá bacana, fiz aquecimento, todos aqueles exercícios que a gente aprende, né? E o feedback foi, na época, hoje, quem falou comigo foi o Eliezer dos Santos, hoje é repórter na Globo, né? Na TV Globo. E na época ele era coordenador já e falou assim, olha, falta um molejo de rádio. E aí eu pensei, poxa, eu estudei locução, eu já tinha saído da dublagem, estava tudo fluindo muito bem. Ele falou, você tem que se soltar um pouco mais, assim, tem que ser conversado, precisa do molejo do rádio. Foi aí que eu entrei no rádio. Falei, não, com a intenção de ir pra BTN, e aí eu vi como as coisas são loucas, né? Porque aí fui pro rádio e não voltei mais. não fui pra BTN, me apaixonei por entrevista, por estar no ar, eu entendo, né? É muito gostoso. Mas hoje você começou a gostar na barriga da tua mãe, ouvindo a voz de Deus. Ah, você começou a bater o pezinho, a mão. Eu tenho a locução deles de infância. Eu cresci em os dois filhos, né? Sim. O Henrique é jornalista também tem alguns anúncios, né, na voz dele. Tem. Mas eu cresci no estúdio e tinha sempre esse contato já, esses trabalhos feitos, mas aí para entrar no ar foi a fim de ficar mais solto, né? E eu acho que muda mesmo, gente. Essa questão do podcast, de realizar podcast, de locução, é muito gostoso, né? É muito bom. Eu, na verdade, eu nunca trabalhei em rádio, sempre fora, mas eu nunca também fiz curso de rádio, nunca fui num curso para fazer curso de rádio. Aqui, pelo jeito, vocês dois, ele aqui é um mestre nisso, né? Sim. Então, eu gostaria de perguntar ao César, meu amigo, qual a postura de um grande radialista na hora que... A postura da voz... Porque a voz da gente é como se fosse uma música, né? Entendeu? Ela vai colocando de acordo com o desenvolvimento. Então, me explica mais ou menos, para um jornalista, eu já tenho 70 anos, eu não tenho pretensão mais de ser um radialista, né? Eu faço o que eu sei, né? Então, me explica para mim qual a postura de um grande radialista num programa de rádio. Olha, eu acho que você já tem o básico, ou melhor, o fundamental, melhor dizendo, que é exatamente essa humildade sua. Veja, é o que a Ana, né, a minha esposa, disse no dia que nós visitamos lá na Rádio ABC. Ela ficou impressionada com você. Então eu não entendo como ela... Eu até ouvi, falou que vozeirão ele tem. Como é que ele pode dizer, não tenho pretensão? Por favor, não tem isso. Você já é, né? Você já é um apresentador, um comunicador. Então não há o que dizer, não há o que retocar, né, na tua apresentação. Agora, falando do jornalismo propriamente dito, e principalmente num ponto importante que você tocou, a musicalidade, eu acho que isso é sensacional. Você tentar ver, no jornalismo, você tem que ser imparcial, não é? Tem que... a notícia, geralmente, mesmo aquelas que se referem a esporte, a cultura, a lazer, etc., ela é passada com seriedade também, ainda que possa ser um pouco mais simpática. Mas, em geral, a musicalidade tem a ver com as nossas inflexões no nosso próprio dia a dia. Quando você vai tratar um bom dia que você está alegre, como é que é? Bom dia, né? Bom dia, enfim. Agora já uma pessoa já mais contida ou até um carrancudo, bom dia. Né? Então, todas essas... A musicalidade do nosso dia a dia você traz para o profissional, né? Você sabe que vai ter que ter aquela ordem, né? De passar a notícia, de modo que não exista a influência externa. Ela tem que ser alguma coisa passada
sem fugir da matéria que você está tratando, né? Para que não chame atenção mais para si. Por exemplo, a voz é uma coisa que chama muito atenção, a qualidade da voz. Então, se o locutor ele se impressionar muito com a própria voz, acaba tirando o poder da mensagem, da notícia que tem que ser entregue. Então, acaba o apresentador chamando mais a atenção do que a própria notícia em si. Então, isso já é uma preocupação que o jornalista tem que ter. Lança um curso de rádio aí pro Vicente. A mensagem tem que ser entregue. Abre uma exceção aí, faz um curso aí de 10 pessoas. Sim, temos essa ideia. Está entre os projetos, né? De trazer a oportunidade do pessoal trabalhar ali ao lado do Vicente de Paula, apresentar o programa junto com ele. Existe essa possibilidade, trazendo as notícias, trazendo as dicas culturais, apresentando as músicas, enfim, vivendo o dia de um programa. Isso é muito interessante. Fala um pouquinho desse projeto que vocês vão fazer aí em breve, né? Eu apresento ou você apresenta? Pode, eu convidei o César, ele aceitou com muito prazer, e a gente está conversando aí para a gente ele montar um programa legal, como ele conhece muito de rádio, de programação, então a gente vai conversar e vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. A gente vai fazer um sucesso, né? Aliás, você já é sucesso e agregando ao meu programa vai ser um sucesso de todos os tempos. Exatamente. Mas a ideia é essa, trazer as pessoas para conhecer o ambiente rádio, viver. Isso eu chamo de uma espécie, para quem gosta de trabalhar com voz, eu chamo de spa. É o spa da voz, né? Porque você chega num ambiente que é adorável, né? Quem gosta mesmo, quando está num ambiente de rádio, se sente realizado. A pessoa está no paraíso, né? Chega ali para apresentar, trazer uma boa mensagem, né? O Vicente de Paula tem essa preocupação em trazer uma mensagem positiva para os ouvintes, uma coisa animadora, algo que chegue para as pessoas, né? Nesse tempo tão difícil, né? Nesse tempo de tantas narrativas estranhas, esquisitas. Quando você vem para o rádio e propõe algo positivo, uma mensagem de amor, uma mensagem ali para levantar as pessoas, para enfrentar esse mundo com mais tranquilidade, eu acho que o radialista se realiza nessa com certeza. Antigamente as rádios elas faziam mais sucesso, ela tinha mais audiência e tal, né? Agora não, as rádios elas estão vendendo os seus espaços. Entendeu? Um radialista igual ele aqui, no passado, na época que você trabalhou na Jovem Pan, né? Você trabalhou na... Não, eu fiz as mais famosas que eu trabalhei, CBN, Rádio Globo. E foi o repórter CBN que eu escutei. Então você era remunerado pela sua qualidade, pela sua capacidade e pela sua voz. Hoje não, você paga um espaço na rádio e muitas pessoas, radialistas não têm capacidade nenhuma, aí paga aquele espaço e o dono da rádio, por exemplo, não quer nem saber o que você está fazendo, o que você, entendeu? Você está pagando para eles. Por isso que a rádio... fica sem qualidade. Sem qualidade nenhuma a rádio. É um dos formatos, né? Um dos formatos é esse. Outro problema na rádio também são as rádios, ela vendem o espaço para as igrejas. As igrejas pagam bem, entendeu? Aí fica... E acaba também... Não é todo o público que vai ouvir Fica nichado, né? Fica nichado, pra um fica público específico. Complicado. Depois as igrejas param com aquele contrato, e aí como é que ela vai voltar? Aí os públicos que ela tinha tanto antes não tem mais. Reconquistado. Então é isso que está esse problema nas rádios. Eu vejo, você propôs a sala de aula, né? Até revelou spoilers do projeto futuro. Eu acho que a rádio sempre foi e ainda continua sendo a respeito de conexões. É claro que o consumo, né, ele mudou um pouco pelas plataformas de streaming hoje que a gente tem, até também para ouvir música e podcasts, seja Spotify ou Deezer, né? Mas ainda existe um raio fora da capital. Eu acho que o consumo até para o Spotify e o tipo de música é mais para regiões metropolitanas, porque pela experiência que eu tive em transmitir para o Vale do Paraíba, ainda existe um público que faz questão de estar próximo, de mandar mensagem, de fazer o pedido musical. Ele pode dar o play no pedido musical dele, no celular dele, mas ele quer ligar para a rádio, dar aquele alô, mandar um abraço para quem está ouvindo ele no horário de trabalho, horário de almoço. Isso é muito legal, traz a gente muito para perto. Inclusive, se você me permite, eu tenho até uma história interessante para contar a respeito disso, de jovens
Que hoje se diz muito que a maioria do público ali de 20, 30 anos já não escuta rádio, não interage com o rádio, né? E eu tive o privilégio de dirigir ali um programa de pedido musical. E eu tinha uma ouvinte, o nome dela é Paloma, que ela sempre participava, cara. Acho que 1 hora antes do programa entrar no ar, ela já entrava em contato com a produção para garantir que o pedido musical dela ia estar lá, porque tem um limite, né? Isso tem um bloco acontece de no 1 meu hora. programa, é verdade, eles cobram, é. E ela participava, assim, com assiduidade. Sempre tava lá, fazia o pedido dela, tinha uma música favorita dela. E eu decorei, porque todo dia era igual. Assim, a gente até falava, Paloma, pede outra. A gente pode tocar outra música do seu grupo, né? Na época, o Maverick City estava para vir para o Brasil. E eles iam participar, né, da Conferência Destino, da Noite Destino, do Thiago Brunet. E aquela música Promises explodiu. E eu tive até o privilégio de, quando eles estiverem em São Paulo, poder entrevistar o grupo, que foi muito legal. Eu tava muito nervosa, sabe? Igual você contando assim, sabe? Quando você bate, esbarra na água e se mexe ali, tava com aquele nervosismo, aquele entusiasmo gostoso. Entrevistei eles, a música explodiu também, e já tava rolando toda aquela movimentação. A Paloma pedia todo dia a mesma música. E nessas, um dia veio um pedido diferente. Um rapaz entrou em contato com a rádio, muito antes, e falou: por favor, dá uma segurada no pedido da Paloma, e eu queria a ajuda da produção. Vocês colocam esse áudio no ar? E, por favor, eu sei que é muita ousadia minha, que a gente tem uma trilha de fundo, né, para fazer o desanúncio e colocar o pedido do ouvinte. Coloca uma trilha romântica. E eu falei, vamos ouvir o que esse cara tem pra dizer, né? E a gente confere os áudios antes. E aí a produção colocou o áudio, era um pedido de casamento, rapaz. Ele tava pedindo a tal da Paloma e noivado no ar. E aí ele já sabia que ela tem o hábito, 1h da tarde é o horário que ela geralmente está no horário do almoço, curtindo com a turma do trabalho dela. Com certeza ela vai estar ouvindo a Rádio Vida na expectativa dela entrar no ar, né? De ouvir o pedido musical dela. E aí, abrimos o programa. E já falamos, o primeiro pedido musical hoje é especial, é diferente, vamos até trocar a trilha. E aí, trilha romântica, o rapaz pediu a moça em casamento no ar. Hoje eles estão casados e assim, legal. São jovens. E ouvindo rádio, e aquilo assim, rádio, ele rádio jogou tem pro dessas mundo. Coisas, né? Que ele ama, Paloma, estão casados. Então assim, é um gostoso, é uma conexão que isso a rádio proporciona, né? E deixa eu dar uma entregada aqui, né? A humildade dela não permite. Mas ela introduziu esse horário nesta rádio. Esta rádio não tinha, por exemplo, o Vicente acredita muito nesse modelo, que ele pega lá o WhatsApp, começa a replicar. Sim. Estamos recebendo aqui a participação deste ouvinte, daquela ouvinte, etc. Tal. Ele vai dar o relato, inclusive até fora do Brasil muitas vezes. Sim, né? Participam. O rádio não é só o rádio é o aplicativo, é pela internet, enfim. Hoje o ouvinte participa de várias formas. Mas a Marina, ela começou como produtora nessa rádio. Depois começou o espaço de locução e foi onde ela abriu o WhatsApp. E passou a ser uma das horas de maior audiência da rádio. Olha só que interessante, né? Que o ouvinte sente mais próximo ao apresentador. Bombou. É legal. Deu tudo a ver. Bacana. E isso levou ela a ser a coordenadora dessa rádio. Olha que coisa interessante. Uma carreira meteórica lá, num curso espaço de tempo, ela galgou e passou a ter uma atividade... nos programas de maior audiência da emissora. Na rádio acontece o seguinte, que eu vejo com o Vicente, com alguns programas lá. Eles pedem a música, você não toca. Na outra semana eles falam, é minha música da semana passada. Porque tem um bloco, né, Vicente? Tem um bloco, não dá pra tocar todas, né? Tem um ouvinte lá que ela pede uma música só aquela música, mas ela faz a divulgação daquela música, sabe? Acho que é parente do cantor e tal. Entendo. Você entendeu? Sim. Então eles pedem aquela música e insiste, será que você vai tocar? Coloca no ar, por favor. Eu recebo muitos pedidos via Facebook, o pessoal me localiza, acho que é porque eu me identifico como locutor, né, nas redes sociais. Olha, dá para você promover essa música? Mas, moça, eu não tô numa emissora de rádio. Você sabe como eu percebo que... O Norte e Nordeste ouve muito rádio, hein? Então, lá Mas saiu uma pesquisa recente. O rádio ainda é um dos veículos mais utilizados barato, né? pelas pessoas. Não, essa coisa de pensar que o rádio está em desuso, ao contrário, parece que ele ganhou mais poder exatamente com a internet. Rádio hoje está mais vivo do que nunca. Com o celular você... vai para o mundo todo, né? E é barato, não é caro. Sim. Eu comprei uma televisão lá, faz um mês que eu não consigo assistir, porque...
tem que pagar a net, fazer um monte de coisa, é muito caro para você ter essas coisas. E a rádio não, é barato. E se você for ver aqueles filmes apocalípticos, né, que tem muitos por aí, né, o fim do mundo, etc. e tal, é um dos poucos meios de comunicação que sobrevive, né? Porque você não depende exatamente. Ondas, né? Exatamente. Pega um radinho de pilha, muitas vezes o rádio de pilha, ou de uma forma que não depende da energia convencional, ele acaba trazendo a comunicação. Olha que interessante, é um dado importante. Interessante mesmo. Inclusive, no Ciro César tem um rádio que eles usavam na guerra e lugar que não tinha eletricidade, energia, a manivela. Olha aí. Cada 10 manivelas rodadas é 1 minuto de rádio. Ali Olha até aí. uma curiosidade, né? Tem tantas coisas boas que a gente tem que divulgar, né? Ali tem um mini museu de mídia, né? Dentro da escola, não é? Atrás Sim. na parede ali, para quem tem curiosidade, essa turma dos anos 2000, que já nasceu, já não é mais analógico, é tudo digital, né? Ali tem muitas coisas interessantes para ver, aparelhos legais. E do Ciro César, vale destacar, ele esteve agora recentemente na mídia, na TV, se eu não me engano, foi um programa de grande audiência, falando do projeto da Bíblia. O Jornal Hoje. Foi isso? Também é no Jornal Hoje. O Ciro César dirigiu um trabalho de uma Kombi percorrendo o Brasil, gravando, você que gosta também dos textos bíblicos, gravando um versículo bíblico com cada pessoa em diferentes estados. Imagina que Foi projeto fantástico. Lindo! Que ideia. Da Sociedade Bíblica do Brasil, a condução do projeto, né? A realização do projeto, mas é claro, com toda a estrutura que o Ciro César conduz. Né? Então, Ele tem uma Kombi, ele transformou né? a Kombi É uma num estúdio, um estúdio móvel. Aliás, esse é o sonho dele. Eu conheço o Ciro já quase os 30 anos, né? E ele sempre teve isso, essa característica de trazer a rádio para lugares impossíveis, né? Leva a rádio onde ele quer. Então lá ele monta uma bancada, põe o microfone, dá uma forma daquilo funcionar. E são pessoas de várias faixas etárias, né? Sim. Que fazem. Eu estava vendo lá a reportagem, criança falando, aí já desperta a vontade de trabalhar com a voz, né? Fazer o bem, trazer uma mensagem bacana e também aproximar a Bíblia. As crianças, idosos, a todas as faixas etárias. Isso que é bacana. Muito bom projeto. Falando em Bíblia, tem um curso bíblico que você ministrou, que você tem atualmente, não tem? Sim, sim. Isso divido também com a Marina. Temos isso também comum. Aliás, Marina, inclusive minha esposa, somos todos teólogos, né? Todos formados em teologia. E por conta dessa formação, nós tivemos condição de atender a Faculdade Vitória em Cristo na coordenação de um seminário teológico. Né? Existe o Seminário Teológico da Faculdade Vitória em Cristo. Lá ele oferece teologia bíblica, teologia sistemática e teologia ministerial. Então, nesses 3 cursos que podem se tornar uma pós-graduação, porque é reconhecido pelo MEC, enfim, eu tive a oportunidade, tanto eu como a Marina, de coordenar esses cursos. Então, são núcleos, tem mais de 100 núcleos no Brasil e no mundo, né? Tem outros países, inclusive, e nesses núcleos nós recebemos, através do curso semipresencial, que ele pode ser totalmente EAD, mas no caso onde existe o núcleo, você tem o apoio de um dia por semana estar junto ao núcleo, recebendo ali uma aula presencial. Então, é isso que eu desenvolvo no núcleo Vila Mascote, por exemplo, ali na região do aeroporto, Jabaquara, é onde eu atuo. E também aqui na Moca, né, que é a nossa sede, o nosso polo, também ali eu ajudo o pastor Erivelton, que é o coordenador desse trabalho aqui. É um curso de teologia e eu acho que é essencial para todos. Não é para formar pastores, não é para formar líderes religiosos, padres, nada disso. Ele é um curso para quem quer desenvolver o entendimento da palavra de Deus, que eu tenho por essencial. Eu acho que todos têm que ter acesso ao manual da vida. Na minha opinião, a Bíblia, conhecer a Bíblia é conhecer o manual para a tua existência, para o teu modo de viver. Te aproxima de Deus. Está ali a Marina. Tem até um adendo que dentro do curso teológico tem um módulo de oratória, que é um módulo desenvolvido por ele. A gente gravou no estúdio, né? Roteirizamos ali e foi muito legal. Foi uma etapa assim, corrida, né? Que a gente tinha a meta. Isso. O pessoal que pega um curso EAD não imagina como é a estrutura, né? Como que é a entrega e a edição. E foi muito legal. Porque você forma não só o vídeo da videoaula, mas também toda a estrutura teórica, toda a parte de ilustração, enfim, tem um material de apoio que também é desenvolvido.
Isso é muito interessante porque foi para o curso de graduação, que em teologia, de oratória, né? Valeu muito a pena o retorno que eu recebo, porque existe um grupo, esses cursos te permitem criar alguns grupos para você dar apoio aos alunos. E os retornos que eu recebo do curso de oratória, isso me dá muita alegria. Transforma as pessoas, porque o curso de oratória, volto a repetir, assim como o de teologia, não é só para padre, pastor, etc. O curso de oratória também não é voltado para o orador, não. Ele faz com que você tenha uma habilidade sua até nas conversas interpessoais, nos seus relacionamentos. Primeiro, inclusive, com você mesmo. Sim. Olha que coisa, é fantástico. Esse curso foi demais. Desenvolvê-lo, oferecê-lo, e agora eu recebi um retorno semana passada que, eu não sei, me levou ao choro. É um negócio, porque a pessoa foi... Ele se identifica. Bem emocionante. E não foi para mim que ele mandou. O mais interessante é isso. Ele agradeceu uma outra pessoa e a pessoa que mandou para mim. Olha só que legal. Eu fiquei feliz da vida. César, dá uma olhada nesse retorno desse aluno. A vida dele mudou. Ele falou, poxa vida, estou transformado. O curso é excelente e tal. Por conta das dicas, né? Porque, na verdade, para você ser um bom orador, você precisa trabalhar muitas características da própria personalidade, né? De você liberar muita coisa, de você poder entender, principalmente, por exemplo, na vergonha, no nervosismo, né? Tem gente que fala, eu prefiro viver uma guerra do que falar em público. Subir no palco. É legal que desmistifica essa coisa de que, fulano tem o dom, aquilo não é para mim. Fulano tem o dom, aquilo não funciona comigo. Quando você tem um método e enfrenta esse medo e começa a praticar, você vê, é possível melhorar minha postura fazendo, é possível melhorar minha dicção, né? Você falou, eu era adolescente, falava enrolado, colocar a caneta na boca, exatamente. Todos os exercícios com método, né? Você tira todas essas travas de que são falsas crenças limitantes, né? E nós somos seres relacionáveis, a comunicação é para todo mundo. Exatamente. Hoje até vejo um movimento muito grande. Antigamente contratava-se apresentador, comunicador para falar em nome de uma empresa. E hoje, até com a disseminação desses podcasts e o sucesso que isso fez, o chefe, o CEO, ele quer falar, porque ele domina o assunto que ele vai apresentar. Então, é muito importante, é essencial que todos nós, né, tenhamos habilidades, ferramentas para conseguir se expressar, se fazer entender. Né? É como você está falando assim, trazer o patrocinador também para fazer também a divulgação da sua própria empresa, hoje fazer ele entrevista com ele e tal. Sim. Porque assim ele se sente mais à vontade e ele participa mais do programa e patrocina mais também. É legal isso aí também, muito bom. É interessante que o Vicente está trazendo, porque também essa é uma outra novidade no programa dele, que a gente está introduzindo, que é o fato de que existe patrocinador, é inegável. Você precisa de patrocínio para fazer a coisa funcionar. Infelizmente, tudo precisa de financiamento, precisa ser pago, né? Tudo que você faz. Né? A sua própria existência precisa de recursos. Então, nesse sentido, trazer o patrocinador para falar da sua marca, do seu produto, é muito interessante. E se ele está preparado com uma boa oratória, isso faz toda a diferença. Olha, a gente vê o movimento até rede social. Hoje os merchants são muito diferentes, né? Tem alguns que viram um entretenimento. E para você também pegar os patrocinadores, tem que ter sucesso, fazer sucesso também. Porque eles não vão investir num programa se não tem sucesso. Sim. Acredito que o sucesso vai vir com o César William aí, né? Agregando o nosso programa. Amém. Que legal. Amém. Vicente, hoje em dia é muito importante ter apoio cultural, patrocínios. Fala um pouquinho dos teus 2 patrocinadores que estão atualmente. Manda um alô para eles. Eu tenho um patrocinador, é o Bergamais Supermercado e a Casa Rossi, que é o Bergamais Supermercado e Casa Rossi é um depósito de material de construção. Todos em Santo André. Todos em Santo André, na região. Como a rádio ABC ali, então eu procuro sempre fazer a divulgação ali mesmo. Todo mundo conhece a Rádio ABC. A Rádio ABC tem 70 anos. Diferença. É de 1954, o ano que eu nasci. Então é muito conhecido, né? Fazia muito sucesso. Como eu falei, hoje as rádios não porque mudou muitas coisas, mas ainda continua. Quando você fala em Rádio ABC em Santo André, todo mundo... A Rádio ABC eu conheço. Então, o supermercado Bergamais. Atenção, continue com o Vicente. O programa dele é sucesso. Agora com o César William. Sim, vai ser mais sucesso ainda. Mais sucesso ainda. E o Batalha para Construção também. Agradeço a ele por ter
aceitado o meu convite. A gente vai conversar bastante. É um prazer. E o Vicente tem redes sociais, viu? Na verdade, eu tenho Abre 3. pra gente, vai pros fãs eu também. tenho 2 Facebook, eu tenho uma Vicente, casa como que a cultural. gente te encontra? É arroba É Vicente de Paula, Vicente Santos de Paula, é no Facebook, né? Vicente Santos Santos de Paula no tem, Facebook. Tem a De Paula Produções também, que eu tinha uma produtora, e não deu certo, eu fechei. A De Paula Produções também. Tá. E tem no Instagram, mas eu não acompanho muito. Mas tá aí, se a pessoa quiser uma conexão... Alguém quiser tá te aí. achar? Na te verdade, as encontra. redes sociais, não tá lá essas coisas mais. Facebook, Se... Palmeiras jogou com o Corinthians, eu fui ver o resultado, nada no Facebook. Antigamente era, girava. Era um canal de notícias também. Tinha giro mais. Como que a gente É te isso aí. encontra, pai? Nas redes sociais? E Nos fala um nossos pouquinho da minutos finais? produtora também. Ah, sim, nós temos a CWRB, locução e criatividade. Eu acho, nem sei qual que está pesando mais agora, se é a locução ou se é a criatividade, mas ambas andam juntas, né? É um estúdio de 30 anos, de mais de 30 anos, fez 30 anos no ano passado. Nós fizemos, inclusive, uma série de vídeos, né, com a Marina, uma série de vídeos, de 10 vídeos, 10 a 30 assinaturas e slogans, né? Porque atendemos nesse período grandes empresas, grandes marcas, Bayer, Jaguar, Mercedes, todas as montadoras, todos os bancos, enfim. É um estúdio bem sucedido enquanto trabalho, enquanto finalizações, tanto na publicidade, cerca aí de 23 mil peças publicitárias, Olha só. mais de 3 mil delas em rádio e TV. Então, tudo isso são dados importantes. E a CWRB está à disposição exatamente. Hoje nós atuamos especialmente no meio corporativo, né, na comunicação empresarial. É uma área muito gostosa de trabalhar porque ela possibilita, além da locução, tem casos de dublagem, tem casos de versão, porque muitas empresas que atuam no exterior trazem para cá seus vídeos, nós fazemos as versões, também exportamos versões, muito interessante isso, já gravamos em chinês, em inglês, em espanhol e recentemente até em francês. Nós vamos buscar aí as vozes nativas, né, nesses idiomas e oferecemos isso. Então, parte aqui da marca no Brasil para a sua marca no exterior. Então, imagina isso. Isso é feito na CWRB. Recentemente, a Marina, inclusive, foi muito elogiada, porque a voz dela, evidentemente, está lá conosco também, na Academia Brasileira da Voz. E na Disney, a gente faz um trabalho para a Disney, fez recentemente. Linhas de brinquedos, né? Diversas. Tanto em português, né? Tanto aqui no Brasil, como também exportamos alguma coisa para os países de língua espanhola. Então a Marina foi muito elogiada no trabalho dela, porque quando a gente faz o casting, você oferece lá uma série de vozes, né? Nós temos nossos parceiros, e ali dentro daquele casting, a Marina é sempre destacada como... Porque vem aquela, isso aqui a gente precisa pôr para Marvel, esse aqui é para Pixar. Então, a Marina, todas. Serve a todas. Então foi muito interessante. Ela Disney. De criança. Não, então, é isso que nos chamou a atenção. É porque ela parece a Branca de Neve. Qualquer princesa, né? Não, foi uma Ela grande fez. realização, porque quando chegou o roteiro, eu fico muito feliz por ter feito Disney Brasil, né, em português, e agora Disney em espanhol para América Latina. E aí veio os roteiros assim, princesa, fez, uau, eu queria muito fazer princesa da Disney. Aí Os Heróis foi o que veio primeiro, Marvel, né? Sim. E fiz uma linha do Homem-Aranha, que foi muito legal, foi um sucesso, mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, dos Olha aí. anúncios, mais Olha de aí. 2 milhões. E a segunda também. E aí eu comecei com o Homem-Aranha, fui para as princesas, peguei a linha Carros, né, do Relâmpago Marquinhos. Não, brincadeira, não é Relâmpago Marquinhos, não. E aí foi uma surpresa, foi uma grande alegria, né? Eu abri para ela os bastidores e mostrei Aqui o feedback, eu o fiz, feedback nossa, eu tô aqui, muito feliz. Fora Graças isso, a a gente Deus. grava audiolivros também. E se vocês estiverem curiosos, no Instagram é @estudiocwrb e tem o site cwrb.com.br para verificar lá inúmeras frentes que a gente atua. Todas, verdade. Ela disse tudo agora. Suas considerações finais, fica à vontade. Puxa César. vida, não sei nem o que dizer. Só agradecer, Gustavo Cópia, está aqui com o Vicente de Paula, agora um parceiro na Rádio ABC. A Marina, minha filha, é um encanto, né? Marina manda bem demais. E mandar um abraço aqui para a Lauvinha, a Ana Maria, que está aqui conosco, que também é responsável por todo esse sucesso que a gente tem, graças a Deus. Puxa vida. E mandar um abraço para o Henrique, que certamente
nosso filho. Eu lembrei dele. Boa. Então, também para o Ariel, para a Thalita, que são os nossos genro e nora. E a todos vocês que estão acompanhando, de alguma forma, esse podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui e sempre à disposição naquilo que se refere tanto à locução, dublagem, a esse nosso trabalho na comunicação. Vai ser um prazer falar sobre isso sempre. Tá bom? E eu vou te acompanhar na rádio em breve, hein? Por favor. Já acompanho pelo áudio. Hoje estamos lá, sucesso de todos os tempos. Bacana, Aos vamos sábados, estar todos lá. A partir das 5 da tarde até as 7 da noite. Até 7 da noite. Vicente, considerações finais, fica à vontade, manda um alô para suas fãs, lá dos bailes. Sim, baile, gosto muito de dançar. Piranguinha, Corintinha. Gosto de dançar, gosto mesmo. Agradecer a você, Gustavo, a Mariana, o César. Marina, por essa oportunidade de estar aqui. Um podcast, eu nunca participei, é a primeira vez. Gostou? Muito interessante, muito bom. Agradecer a produção, a todos vocês aqui, um grande abraço. E estamos aí juntos aí. Marina, muito obrigado. Suas considerações finais. Passa suas redes sociais para quem quiser fazer um trabalho de vídeo, de áudio, que você manda bem em todas as partes, todos os aspectos que eu vi teu Instagram. Bom, quero agradecer a todos vocês por essa mesa, por essa conversa gostosa. Muito obrigada, Gustavo Cópia, pelo convite, foi maravilhoso. Quero agradecer a toda a produção também do SampaCast. É uma felicidade, uma honra, uma alegria estar aqui no SampaCast com todos vocês. E mandar um beijo para minha família, que com certeza está acompanhando, minha mãe que está aqui dentro, meu marido também que acompanhou. Obrigado, pai, por me inserir nesse meio, nessa carreira. E eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, gente. Até uma próxima, quem sabe. Para me achar é @marinacarpanese nas redes sociais. Tá fácil, no YouTube e Instagram. Nossa, muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao Daniel, ao Léo, à Desamba, Prefeitura de São Paulo, por esse projeto do podcast. Então vamos subir hoje nas redes sociais, tá bom? No YouTube, TikTok, Instagram, é só você acessar Fala Cópia. Nossa, muito obrigado e até o próximo programa.